Isso aí. Estamos gravando então e começando desse modo mais um encontro da série Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo. Meu nome é Leonardo Nunes, eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenador do Observatório de Processo, grupo de pesquisa em Direito Processual Civil, Coletivo, também estudamos os processos estruturais. Sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando a partir de agora, 5 horas em ponto, já estou vendo vários acessos aqui. Sejam bem-vindos, né, os nossos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, sejam bem-vindos, alunos da professora Thaís, seja de onde você estiver, de Ouro Preto, de Belo Horizonte, de Curitiba, no Paraná, em outras partes das Gerais, sejam todos muito bem-vindos. Nessa tarde, nós vamos ter um papo belíssimo, sensacional, com certeza, com a professora Thaís Pascoal, nossa convidada, minha amiga querida. Já aproveito para fazer a saudação aos presentes, dizer a vocês que fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas pelo chat. Por volta de 5h30, a gente vai fazer, vai colar lá no chat também uma lista de presença, claro, para quem precisar do certificado, como atividades complementares, mas não exatamente para fins de lista de presença, né? Se você puder, nós gostaríamos que todos preenchessem a lista para que saibamos quem são vocês, os interessados que acompanham as nossas atividades do Observatório e aonde vocês estão nesse período de pandemia, né? A maioria das atividades eram presenciais e agora, como todas as atividades são pela via das plataformas virtuais, nós gostaríamos de saber quem são vocês e para que possamos manter uma interlocução para além desse projeto. Thaís, eu vou fazer uma brevíssima apresentação do projeto e aí passo a sua apresentação, ok? Tranquilo, Léo, fica à vontade. Beleza. Thaís, esse projeto surgiu como uma tentativa de desafogo, na verdade, acho que seria essa a palavra. Nós percebemos logo no início da pandemia, em abril, final de abril, início de maio, a proliferação absurda de conteúdo pelas diversas plataformas digitais. Então, a gente teve a oportunidade de ter o contato com pessoas que dificilmente iriam na nossa universidade, de que poderíamos participar de um congresso para vê-las, para assisti-las, enfim. E isso foi muito facilitado, né? Porque a via virtual aproximou as pessoas, os conteúdos, mas a proliferação dessas atividades foi tal que chegou um ponto que começou a ser estressante, porque a gente não consegue nem acompanhar tudo aquilo que estava acontecendo nesse ambiente virtual. E aí surgiu a ideia de conhecermos um pouquinho mais quem são essas pessoas que tanto nos inspiram, quem são essas pessoas que nos ajudam a ter um norte, a ter foco, não só para os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, mas para nós profissionais, nós que já estamos na lida. É sempre bom, Thaís, ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor dessas pessoas que tanto nos inspiram. Portanto, Thaís, seja bem-vinda a esse nosso encontro, prazer recebê-la aqui. Obrigada, Léo, que fico feliz, é um projeto lindo desde o início, né? Participei, inclusive, do primeiro, né, que foi com o Fred, que foi muito bonito, e é um grande prazer estar aqui com seus alunos, participando desse projeto, desse observatório tão legal, que é um outro grande projeto, né, seu, e desde já digo um super oi aí para todo mundo, agradecer a presença, estou vendo que tem alunas minhas também aqui, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Sejam bem-vindos todos, viu? Thaís, como eu te falei, esse é o nosso encontro super informal, é um bate-papo mesmo. Tem alguma coisa de jurídico, mas tem muito mais bate-papo do que exatamente de jurídico, né? De juridiquês. Então eu vou te apresentar, esse talvez seja o único ponto formal, mas acho que vale muito a pena porque as pessoas te conheçam e saibam um pouquinho da sua trajetória. Professora Thaís Amoroso Pascoal é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em processo civil, é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina, onde também se graduou em Direito, é professora de Direito Processual Civil na Universidade Positiva, em Curitiba,
onde também integra o núcleo docente estruturante e é supervisora do núcleo de prática jurídica. É professora em cursos de pós-graduação. É membro integrante do Instituto Brasileiro de Direito Processual e das Processualistas. É pesquisadora do SECONS, que é o Centro de Estudos da Constituição, e dos núcleos de pesquisa Direito Processual Civil Comparado e Meios Adequados de Solução Heterônoma de Conflitos, dentro e fora do Estado do Paraná, né, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. É advogada. Thaís, é espetacular seu currículo, porque tem uma... Já pela primeira leitura, a gente vê que você tem uma formação muito, muito sólida, completa, uma pesquisadora tão nova, uma jurista tão nova, com uma produção tão bacana entre artigos e capítulos e trabalhos, sabe? Dando uma olhadinha pelo seu currículo, dá para ver que você tem uma produção intensa, né, Thaís? Conta pra gente um pouquinho para chegar até essa pesquisadora, essa jurista, essa advogada. Foi uma trajetória acadêmica, né? Houve uma trajetória acadêmica. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa trajetória acadêmica para chegar até aqui. Legal, Léo. Eu vou contando a historinha e aí você fica à vontade para perguntar. Todo mundo, né, como você disse, bem informal. Não sei bem que você acha mais relevantes, mas enfim. Talvez eu tenha aqui os meus preferidos também, né? E aí começamos esse bate-papo. Bom, como você disse, né, Léo, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, comecei o curso em 1990, vou começar a dar datas aqui, eu sei que, né, não prometedor, mas fazer o quê? Faz parte, né? Em 99, o curso de Direito na Universidade Estadual de Londrina. Não, nós somos contemporâneos, então, eu também comecei em 99. Ah, então, mesma época. Foi ontem, né, Léo? Ontem. 20 anos, assim, ó. E como eu sou de uma cidade bem pequena do interior de São Paulo, né, eu sou de Urupês, uma cidade de 12 mil habitantes, que fica ali perto de São José do Rio Preto, é perto de Minas, inclusive, Léo, bem próximo ali. Repete o nome da cidade, por favor. Urupês. Urupês. É divisa com Minas também? Sim, ali para os lados de Uberaba. Ah, tá, ali, perto do Triângulo. Uhum. Por ali. E ali não tinha universidades, tinha algumas, né? Poucas ainda na época e tal. Então as opções eram para São Paulo, Rio, mas aí já começava a ser bem mais distante, né? E Londrina, a Universidade Estadual de Londrina era uma universidade muito buscada pelo pessoal dali da região, porque era uma boa universidade e porque Londrina tem muito paulista, né? Ela é muito próxima de São Paulo, está ali perto de Marília, também na divisa de São Paulo, então era muito comum as pessoas irem para Londrina e saía, para você ter uma ideia, excursão da escola com 3 ônibus para a gente fazer o vestibular da UEL. Fui fazer o vestibular da UEL, passei no vestibular da UEL, me encantei, porque Londrina é uma cidade incrível, né? E aí fui, né, aquela coisa, meus pais sempre me incentivaram, não, você não pode ficar aqui, a gente gostaria muito que ficasse, mas não tem como, vai embora, vou embora, fui. Mas é bem distante, não é tão pertinho assim, são praticamente 400 quilômetros de Urupês até lá. Isso, 400 quilômetros. Não tinha essa de ficar visitando papai e mamãe todo final de semana, né? Não, era uma vez por mês, de ônibus, 6 horas de viagem, aí começou a luta de ônibus, né? Eu falei que eu já andei tanto de ônibus nessa vida que sempre que eu puder evitar, eu é muito ônibus. Depois que vim para Curitiba, então eram 11 horas, 12 horas de viagem, então era um caos, né? Mas, enfim, super legal, porque é uma baita experiência, né, Léo? Claro. Eu filha única, numa cidade de 12 mil habitantes, né? Pensa, né? O jeito de crescer, o jeito de amadurecer, né? Não foi só para estudar direito que eu fui para lá, não, né? Foi para virar gente grande, né? Aprendendo na marra de virar, né? E foi uma experiência incrível, né? Me encontrei no direito, mais especificamente no processo civil, daqui a pouquinho eu chego lá, e encontrei amigos e amigas que são irmãos e irmãs até hoje, assim, fazem parte da minha família, então estou sempre em Londrina porque mantive esses laços com essas pessoas, então foi um curso muito legal, assim, da vida, né, sou muito grata por essa oportunidade de ter ido para lá.
E logo que cheguei, comecei já a me envolver em áreas acadêmicas, em atividades acadêmicas, né? Porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei disso, então já comecei a fazer monitoria logo no segundo ano, fiz monitoria em Teoria Geral do Direito Civil, nem foi um processo. Olha só, lá no início do curso, então, né? Fiz no segundo ano, eu fiz monitoria em Teoria Geral de Direito Civil com uma professora maravilhosa que virou uma mãe para mim depois, a professora Ana Cláudia Zuim Matos do Amaral. Depois, inclusive, eu auxiliei a professora Ana na pesquisa do mestrado que ela fez também, então trabalhava diretamente com ela, só fazendo pesquisa, estudando, e etc., as temáticas da Teoria Geral de Direito Civil. Você aprendeu a fazer pesquisa já na monitoria de Teoria Geral do Direito, então? Porque ela estava fazendo mestrado, então você praticamente caminhou junto com ela. Isso, ela estava no começo do mestrado quando eu fiz a monitoria, e ela era brava, menino, eu me lembro que a gente vivia muito na casa dela, porque fazíamos as pesquisas lá, né? Daí o marido dela falava, você teve aula com a Ana? Tive. Mesmo assim, você quis trabalhar com ela? Porque ela é muito quis, porque ela é maravilhosa. Escuta aqui, o Marco Jobim disse que os bons professores, os melhores professores que ele teve foram os professores bravos, né? Não, a Ana é maravilhosa. Você também acha isso? Eu acho, alguns sim, né? Ela é excelente professora e muito atenciosa, muito rígida, mas excelente. Então, a monitoria foi ótima, porque ela estava no começo do mestrado, então já começamos a auxiliar, tanto, claro, na disciplina, mas também nas pesquisas do mestrado. Eu me lembro que a gente começou a estudar microsistemas, líamos o professor Fachin já naquela época, então ela já trazia discussões muito sofisticadas, né? A constitucionalização do direito civil estava super na moda, né? Faz tempo. Enfim, verdade. Né? E aí, só que aí eu gostava, mas ainda não, meu coração ainda não tinha palpitado, sabe? Eu pensava, ai meu Deus, mas o que será que eu vou querer fazer, né? Nisso eu comecei a fazer um estágio numa incubadora de empresas que tinha dentro da UEL, no setor jurídico da incubadora de empresas, tá? A Cristiane Minoa também, uma incrível advogada, foi minha primeira chefe na vida. Na parte jurídica de marcas, patentes, INPE, também era super legal. Mas ainda não tinha me encontrado, né? Terceiro ano, entra para dar aula, primeira aula de processo civil, a professora Denise Vaz de Paula Machado, minha grande professora, orientadora de monografia depois, fiz 2 monitorias com ela, e também virou quase que uma mãe para mim, e ela começou a falar daquele troço, eu falei, gente, é isso. Processo civil, amor da minha vida, não quero estudar outra coisa. Na aula de coisa julgada, então, eu quase tive um treco, Léo. Eu quero fazer meu TCC nisso, e realmente fiz. E depois, inclusive, o mestrado, né? Você acabou desdobrando, inclusive, o mestrado na coisa julgada, né? E foi bem desdobramento mesmo. O mestrado foi bem uma continuação do TCC, nesse sentido. E aí me encantei com o processo civil ali, fui fazendo monitoria com a Denise, e ali eu achei a minha área, né? Nisso fui fazer estágio num escritório de Londrina, fiquei 1 ano, mais ou menos, nesse escritório, mas aí, a hora que eu vi que eu não estava aprendendo mais nada naquele estágio também, não tinha até então a intenção de advogar tão diretamente, a hora que vi a Denise falando, eu falei, eu quero ser professora, é isso que eu quero ser, então, no terceiro ano da faculdade, eu já descobri que eu até poderia ser outras coisas também, mas que eu seria professora em algum momento da minha vida, né? Foi ali. Bacana. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me dedicar à monitoria, eu vou fazer projeto de ensino, projeto de extensão, saí do meu estágio e fui. E nisso, a professora Ana Cláudia, aquela da primeira monitoria, me convidou para auxiliar na pesquisa da dissertação de mestrado. E eu fiquei 1 ano trabalhando com ela só fazendo pesquisa. O que foi excelente, porque aí aprendi a ser pesquisadora, aprendi a fuçar, né, Léo? Porque pesquisador tem que fuçar, né? E lendo todos aqueles textos super sofisticados, trocando ideia com a Ana. Eu me lembro que eu saía da aula, ia para a casa dela, já almoçava na casa dela, sentava para trabalhar até às vezes meia-noite, 2 da manhã só estudando. Foi uma experiência incrível, assim, né? E assim foi, minha faculdade foi muito legal, eu curti muito, estudei muito, mas aproveitei muito também, em vários sentidos, fiz amigos, etc. Aí chega o 6º ano, né, Léo? A gente brinca que o duro não é o 5º ano, né? É o 6º ano, né? Ai, meu Deus, 6º ano, o que eu vou fazer?
No final do quinto ano, porém, na verdade, no final do quarto e no final do quinto, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu comecei a organizar um evento na UEL, um evento de iniciação científica. Todas as universidades de Londrina tinham eventos de iniciação científica. Eu e meus amigos, inclusive, participávamos. Mandávamos resumo e apresentávamos trabalho, né? Olha que legal. A gente também tem aqui em Ouro Preto, na universidade, o Encontro de Saberes, que a propósito acontecerá agora, nesta edição, do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, e, salvo engano, ainda temos prazo aberto para inscrição de trabalhos. Então, se eventualmente alguém que está nos acompanhando ou vai assistir aí o nosso encontro depois pelo YouTube, sejam bem-vindos, né, para subscreverem trabalhos de pesquisa, extensão, né, para participar do nosso encontro de saberes, que nessa edição será integralmente virtual. Mas e aí, você estava organizando esse encontro na sua universidade? E é muito legal essa experiência, né, pessoal? Reforçando aí o convite do professor Léo, é sensacional, porque falar em público, pesquisar e apresentar sua pesquisa, ser confrontado desde cedo, né, com questionamentos, problematizações em cima da sua pesquisa, é muito legal. E a gente participava por tudo. Eu me lembro que fomos para a UEM participar de isso ali pelo terceiro, quarto ano da faculdade. Em Londrina, todas as universidades, as faculdades particulares participavam, e aquilo me incomodava. Eu falava, gente, a única universidade estadual que existe aqui em Londrina não tem um evento de iniciação científica, não tem um espaço em que nós e demais alunos possamos apresentar, vamos criar esse negócio, né? Aí me juntei lá com outros amigos inquietos também, que são amigos até hoje, né? E organizamos a primeira edição. Problema, um bando de professor quebrado, de aluno quebrado. Não tinha dinheiro para pagar para os professores irem, né? Olhinho de peroba na cara, liga para o professor, oi, eu sou Thaís, sou estudante da UEL, vamos fazer isso, tal. O professor toparia vir, a gente vai conseguir pagar os custos, talvez, né? Porque a gente conseguia patrocínio de hotel, patrocínio de algum restaurante, companhia aérea. A gente conseguia, nossa, batendo muita perna, arrumar, pagar os custos, mas a gente não tinha como pagar honorários para esses professores. Alguns nem falavam com a gente, os que nem falavam com a gente, eu nem vou dizer o nome aqui, grandes decepções, deixa pra lá, né? Até que vira a professora Denise e diz, liga pro Vamber. Liga pro Vamber, eu tenho certeza que o Vamber vem, primeiro porque ele é um grande professor, segundo que ele é da UEL, ele fez mestrado na UEL. Com certeza ele vem. Não deu outra, me lembro que liguei, e aí a Sueli, que é a secretária do Vamber, que depois também virou uma querida amiga, atendia e não deixava a gente falar com o professor Vamber. Mas Sueli, deixa a gente explicar para o professor Vamber, não, eu transmito o recado para ele, me diz o que você precisa. E ela transmitia, e o professor Vamber topou, e foi. Primeiro ano ele foi, participou do evento, o evento foi ótimo, porque sempre tinha a parte da tarde, em que nós apresentávamos as pesquisas, e todos os alunos que quisessem, e à noite uma palestra com um grande professor de encerramento, né? Então foi lá o professor Vamber, no primeiro ano também foi o professor Paulo Nalim, porque era um encontro de civil e processo civil, que né? Bacana. E o professor Nalim também foi, o professor Vamber foi, aí depois, vamos lá, janta com o professor, aquela coisa, beleza. No ano seguinte, organizamos a segunda edição do Encontro de Iniciação Científica dos Estudantes de Civil e Processo Civil da UEL, era mais ou menos esse o nome. De novo, né, não conseguimos que os professores fossem, o professor Vamber topou de novo, e da segunda vez que o professor Vamber foi, ele sequer cobrou os custos, ele foi de carro, não deixou a gente pagar a gasolina, foi por conta e etc. Né? Até um detalhe importante, Léo, é que eu liguei para o professor Calmon de Passos na época. Olha isso! Vai que não, vai que dá, né? O não a gente já tem. Procurei, nem era Google, acho, na época, né? Eu sei que em algum lugar eu achei, acho que já tinha Google, eu achei o telefone do professor Calmon de Passos na internet. Eu ligo. Quem atende? O próprio Calmon de Passos. Atende. Olha isso, você conseguiu falar direto com ele. Falei com o professor Calmon de Passos. Eu explico para ele o projeto, ele ficou super feliz, só se desculpou porque na data ele já tinha compromisso e não poderia vir. Mas eu achei aquilo incrível. Falei, meu Deus, né? Liga para a secretária não deixa de falar, liga para o Calmon de Passos, o Deus, né? Um dos deuses do processo próprio atendeu, né? Mas ele não pôde ir, infelizmente. Foi o professor Vamber de novo, foi uma palestra ótima, foi super legal.
Depois da palestra, vamos comer uma pizza com o professor Vamber e tal. O professor Vamber vira para mim e fala, o que você vai fazer depois que você se formar? Professor, pensei nisso ainda. Nunca tive finalzinho da faculdade. Não tive ainda tempo de pensar nisso ainda, né? Curtam o final da faculdade. Curtam a faculdade, gente, porque acaba, e quando acaba, é uma tristeza, nossa, mas enfim, né? Olha, tem uma vaga no meu escritório, em Curitiba, você já pensou em ir para Curitiba e tal? Estou precisando de uma advogada, eu já tinha passado na OAB, quer tentar? Daí eu, quero, né? Nunca tinha pensado nem em vir para Curitiba, nem em advogar, Léo. Advogar não era minha pretensão. Eu pensava em talvez fazer concurso, em tentar começar a dar aula, fazer um mestrado. Inclusive, tinha prestado já um processo seletivo do mestrado aqui da Federal do Paraná. Tá da Federal. Um pouco perto disso. Aí, professor, vamos tentar, né? E nisso eu e uma outra amiga querida, Maria Célia, que hoje também é professora de processo civil em Londrina, acabou de terminar o doutorado dela na USP, eram 2 vagas, fizemos uma prova, que era uma petição que tínhamos que fazer, me lembro que era uma contestação e tal. Viemos para Curitiba um dia fazer uma entrevista com a Tereza, fizemos a entrevista, e aí toda nervosa na entrevista, meu Deus, o que a Logo Tereza com a Tereza vai me perguntar, né, aquela coisa. Chego na sala dela, o Vamber vira e fala, eu já conheço vocês, já gosto de vocês, agora vocês têm que se entender aí com a Tereza. Tereza fica à vontade, saiu da sala, a Tereza, então, meninas, tô aqui pensando, né, vamos tentar aí uns 3 meses, para ver se vocês gostam, para ver se a gente gosta, o que vocês acham? Ok. Naquele dia, eu me lembro que a gente foi embora para Londrina de ônibus, assim, as duas assim, meu Deus, ai meu Deus, mês que vem estamos nos mudando para Curitiba. De mala e cuia, né? Do escritório do professor Vamber, a professora Tereza, na época, né? E assim foi. Thaís, olha só que interessante, né, Thaís? Olha que a gente já começou aqui de largada já com um baita de um exemplo, né? Veja, pela iniciativa que vocês tiveram de desenvolver um evento acadêmico, um evento científico na universidade de vocês, que até então não tinha, que a própria universidade não tinha esse evento, e da persistência de ligar e fazer o convite e ter aquele momento, né, da confraternização, do jantar, que é tão importante, né? Não é só aquela coisa de sala de aula, mas é aquele momento também da confraternização, de você poder se aproximar, de você poder se apresentar e de, enfim, surgir a oportunidade de outra conversa. Que bacana, né? Que bacana. A gente já falou de generosidade em todos os últimos, eu digo que em todos os encontros desse projeto, a palavra generosidade, ela entrou assim, em todos eles, sabe? E olha que interessante esse exemplo que você está contando da oportunidade com o Vamber. E claro, isso não teria acontecido se não fosse a iniciativa de vocês duas, se não fosse a persistência, se não fosse, né, a perseverança e, claro, vestir também a cara e vamos lá, vai dar certo, vamos embora, né? Com certeza. E como é importante as pessoas que a gente encontra na vida também, né? Verdade. Porque, claro, o professor Vamber é fundamental, mas também a professora Denise, que encampou a ideia e que foi quem nos introduziu nisso. Para você ter ideia, Léo, também, quando eu fui defender o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso sobre coisa julgada, eu me lembro dela dizendo, vamos tentar trazer alguém legal e tal para a tua banca, liga para o professor Manuel Caetano Ferreira Filho, grande, maravilhoso, querido professor nosso também aqui da Federal do Paraná, né? E aí eu me lembro que eu também, né? E era assim, o professor dizia, se vira, tô te dando a ideia. Então, liga pro Vamber, liga pro Maneco, vai ligando. Beleza. Pega o telefone, liguei, o professor Maneco atendeu também, ele atendeu, o professor Maneco, a Tânia, que a Thaís, a sua aluna, o professor Denise, queria convidá-lo para vir para Londrina fazer a minha banca de arguição do meu trabalho de conclusão de curso. Ele também topou e foi para Londrina. Que legal. Fazer a banca da arguição. Então, também, né, a importância que encontrar professores e professoras, assim, que nos encaminham também para a vida, como foi o caso da Denise, né. Enfim, daí viemos, né, me lembro que a entrevista foi em abril ou em março, maio, estávamos morando aqui, né,
viemos, a princípio, morando numa espécie de flat, apart hotel, porque não sabíamos se aquilo ia dar certo, né? Mas viemos. E diferente do que ocorre hoje, né? Eu me lembro que na época eu não aprendi muita prática na faculdade, Léo. Não sei como foi nessa época, mas eu vejo, por exemplo, o núcleo de prática jurídica hoje, a gente consegue fazer com que os alunos saiam quase advogados prontos, né? Anos iniciados. Eu não, então eu não sabia o que fazer com o processo. Né? Eu me lembro que eu ressaltei isso várias vezes para a Tereza, ela lá falando, não, vamos tentar, professora, eu não sei nada de prática, professora, eu não vou saber o que fazer, professora, eu preciso que vocês me ensinem, preciso que vocês me ensinem as coisas, fique tranquila, a gente vai ensinar. E aí eu tive muita sorte também, Léo, porque o escritório foi uma grande escola para mim, assim, porque de cara eu já comecei trabalhando com um dos sócios, que era o Evaristo Aragão Santos, que me ensinou a ser advogada, corrigia todas as minhas petições, me chamava para me dar um feedback em todas elas, me ensinava, ó, vamos aprender a fazer apelação. Me lembro até hoje, o dia que eu fiz o primeiro recurso especial. Recurso especial não pode ter cara de apelação, eu nunca vou me esquecer dessa frase. Então, ele me ensinou a ser advogada, e ali eu fui ficando, a princípio no núcleo de contratos, que era um núcleo de massa, porque nós cuidávamos de revisionais de contratos, só que aí aquela veiazinha acadêmica começou a pulsar, né? E aquela pulguinha atrás da minha, então, tá bom, tô feliz, tô curtindo advogar, me descobri advogada, amo advocacia, adoro ser advogada, foi uma grande surpresa para mim, eu não imaginava que seria tão legal, gostei muito, mas eu falei, não, mas eu não posso desistir, eu quero ser professora. Da academia, Aí eu prestei o mestrado aqui da Universidade Federal do Paraná, na época com o professor Malachini, hoje ele é aposentado da Universidade Federal do Paraná, e passei. E aí eu comecei o mestrado aqui. Um pouco conturbada, porque eu já estava num ponto no escritório em que ele me demandava bastante, aí eu já tinha migrado para o núcleo de ações especiais, que era um núcleo do escritório em que tinha os grandes pepinos, ações coletivas, execuções milionárias, então era muito trabalho. Então, foi um mestrado legal, mas não foi bem do jeito como eu gostaria que fosse. Eu gostaria de ter estudado mais, gostaria de ter feito uma dissertação melhor. Entendi. Mas terminei, fiz a dissertação em coisa julgada coletiva, até dando um pouco de segmento para o meu TCC, né? Me lembro que na época o professor Manuel Caetano de novo me ajudou, né, também no processo do mestrado, me deu uma carta de recomendação também, né, me orientou um pouco no projeto e tal. Então, também foi muito legal isso. Aí, terminei o mestrado, continuei no escritório. Aí, alguns anos depois, eu terminei o mestrado em 2009. Foi em 2011. Surge uma vaga para dar aula na Universidade Positivo, no curso de Direito. De uma, inclusive, querida amiga minha, a professora Karina Magatão, que tinha que deixar algumas turmas no meio do semestre, porque ela tinha, acho que, assumido outros projetos e tal. E aí abriram um processo seletivo. Você tinha que se inscrever até segunda-feira, na terça era o sorteio de um ponto, na quarta era a banca, na sexta-feira entrava-se em sala para dar aula. Nossa. Me inscrevi, fiz a banca, me lembro que fiz a banca, o ponto foi petição inicial, nunca vou me esquecer. Fui lá, nunca tinha dado aula na vida. Fui lá, fiz a banca, na quarta. Me lembro que na quinta-feira eu estava em Brasília, porque tinha um julgamento no STJ, eu tinha ido para entregar memoriais e acompanhar o julgamento. Toca meu celular, professor Marcos Alves, então coordenador da época. Professor Thaís, estou ligando para dizer que você foi aprovada no processo seletivo, então amanhã preciso que você venha aqui para começar as aulas. Sexta-feira? Amanhã, sexta-feira? Sexta-feira à noite, Léo. À noite. Me lembro que era uma turma para processo de conhecimento, então o ponto era reconvenção, e a outra era execução, e o ponto era, acho que, impugnação, embargo de execução, alguma coisa assim lá também da execução. Beleza. Fui, né? Morrendo do coração, porque a primeira vez que você entra numa sala de aula, né, Léo? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Gente, o que eu faço agora? Muito nervosa, muito nervosa. Eu vejo hoje algumas pessoas falam, nossa, né, você não fica nervosa e tal, quando você dá aula. Eu falo, olha, agora, em aula, eu não fico mais. Em palestra, a gente até fica um pouquinho ainda, né, Léo? Em aula, eu não fico mais. Mas, nossa, no começo foi um sufoco. E foi assim que eu comecei a aula, né? Nisso eu me vi dando aula e advogando no escritório, cada vez sendo
mais demandada, né? E com aquela vontade de fazer o doutorado, né? Mas eu sabia que não dava para encarar o doutorado nesse contexto. Que o mestrado já não tinha sido lá bem como eu gostaria, que o doutorado eu só ia fazer quando fosse para fazer de verdade. Eu lembro que eu falava isso. Eu só vou fazer doutorado quando eu puder fazer do jeito que eu quiser. Do jeito que você quiser, né? Tudo, no horário que eu quiser fazer a aula, sem precisar, tendo restrições, fazer uma tese de verdade, né? Aquela coisa. E aí deixei o doutorado guardadinho, mas a academia começou a demandar muito, porque aí eu de horista passei a tempo parcial, me vi com 20 horas em sala, eu escritório, então era insano, porque eu dava aula de manhã, voltava para o escritório à tarde, dava aula à noite, às vezes voltava para o escritório, ficava de madrugada no escritório, me lembro que assim, foi a época mais insana da minha vida essa, porque eu não queria deixar as aulas, também não queria deixar o escritório, porque eu era muito feliz lá, era um lugar muito incrível, né? Só que a coisa foi crescendo, a coisa foi crescendo, a coisa foi crescendo. Em 2013, o então coordenador do curso de Direito, o professor Roberto de Benedetto, que hoje é pró-reitor acadêmico da Universidade Positivo, me liga, eu me lembro que era tipo 18 de dezembro, assim, de 2013, ele me liga, almoça comigo? Aí eu, meu Deus, né? Que será que vem, né? Almoço, né? Bom, eu lembro que eu estava saindo, tinha ido em casa na hora do almoço para passear com o meu cachorro, que ela precisava andar, e era o horário que eu conseguia, então eu tinha saído da faculdade, fui lá, estava saindo com a Jolie do prédio para passear com ela, tocou o celular, devolvi a Jolie em casa e fui almoçar com ela, né? Eu falei, gente, o que ele quer? Vambora, né? Daí ele, não, quero te fazer um convite. E eu já tinha dito para ele que eu gostaria de ter mais atividades na universidade e tal. Ele quer coordenar o núcleo de prática jurídica? Daí eu, ui? Como assim, né? Como que é isso? Ele, é um pipinão. Eu brinco com ele até hoje. Eu falei, bem que você avisou que era um pipinão, né? É um pipinão. Mas é muito legal, eu acho que vai ser bacana pela tua experiência com a advocacia e tal. Isso era uma sexta-feira, ele queria a resposta até segunda-feira. E aí eu teria que sair do escritório, não daria conta, porque eu viraria 40 horas, né, tempo integral, além de todas as aulas, eu ainda teria que assumir a coordenação do núcleo, que é enorme, o nosso núcleo aqui, né, Léo? Ele é com várias frentes, vários convênios, ele funciona como um verdadeiro escritório de advocacia, ele demanda realmente, no mínimo, 8 horas por dia, a gente não consegue administrar um núcleo sem estar ali, né, imerso na... O curso de vocês são quantos alunos? Em média, o curso de vocês? No núcleo, esse ano, nós estamos com quase 500 alunos. Só no núcleo. No núcleo, 500 alunos. Ano. Só no quarto e quinto ano. Tem 1.500, mais ou menos, né? E são realmente, para administrar tudo isso é muita coisa. E aí entram as atividades de extensão também, né, Léo? Então, é a prática e extensão, prática em escritórios modelo, em defensoria pública, enfim, é uma coisa gigante, né? Aí fui para casa, pensando, meu Deus, né? Nunca imaginei que essa hora fosse chegar. Passei o fim de semana pensando, até que falei, meu, o que eu gosto de fazer na vida? Né? O meu propósito na vida é esse, é o que eu amo fazer. Eu não quero nunca parar de ser professora. Eu não tenho o que pensar. Vamos lá, né? Daí, dei para ele a resposta na segunda-feira, deixando claro que eu precisaria do tempo para me desligar do escritório, porque eram 10 anos daí, eu já estava 10 anos no escritório, né? Já fazia parte daquilo, já tinha uma carteira enorme e tal. Me lembro que quando fui dar a notícia para o Vamber, me tranquei no banheiro para chorar antes, achando que ia adiantar, não adiantou. Eu sentei na frente dele e comecei a chorar. Daí eu lembro que eu comecei a chorar e ele disse, vai embora, né? Eu falei, vou. Ele, por quê? Eu falei, porque eu quero ser professora, não está dando para conciliar mais, eu não estou dando conta mais, né? E realmente tem um limite, né, Léo? A gente até tem uma fase da vida em que dá para você dormir das 2 da manhã às 6 e o resto do dia só trabalhar e não viver e não, né? Mas chega uma hora que a gente não pode mais fazer isso, até porque a academia exige estudo, exige que a gente se debruce, e para fazer isso a gente tem que estar descansado também, né? Então, eu senti que eu estava no limite, eu não dava mais conta, eu ia ter que escolher mesmo, né? Pelo menos aquela advocacia que eu fazia, que era uma advocacia de tribunal superior, viajava toda semana, cada hora estava num lugar do Brasil, ia para Maranhão, ia para BH, tinha um monte de ação, no Rio de Janeiro, não dava para conciliar aquilo com uma vida acadêmica de tempo integral, 40 horas em sala. E o escritório é um escritório de ponta, é um dos maiores escritórios do país, é um baita
né? Uma baita banca, professor Vambi, professora Tereza, tipo, e outros profissionais que lá, Claro. né, realmente, eu imagino que deve ter sido, pela sua veia de professora, talvez não, você já estava bem direcionada, né? E você foi honesta consigo mesma, você falou, olha, eu preciso ir para o caminho que vai me deixar feliz, vai me fazer feliz. E você deixou muito claro que gostava muito do escritório, né? Que era muito legal, mas realmente não deve ser uma decisão fácil, né? Não é um momento fácil, nunca é, né, Thaís? Ela foi muito difícil por vários motivos. Primeiro, porque sair do escritório era uma decisão triste, assim, porque eu imaginava que eu me aposentaria, né? Seria onde eu terminaria mesmo, o começo e o fim da minha carreira seria ali, né? Essa é a minha ideia. Segundo, os laços que criei lá, né? Que eu preservo até hoje, mas era muito legal, né? Terceiro, que assumir a coordenação do núcleo de prática me assustou muito. Né? Porque seria uma virada muito grande, né? Primeiro no perfil de gestão, né? Eu teria que, então, do dia para a noite, me ver gestora. Eu fui estudar gestão de pessoas, de projetos. No NPJ, a gente tem 8 advogados, 2 secretarias, é uma estrutura de escritório mesmo, e junta a gestão do escritório com a gestão acadêmica, né? De projetos, de alunos, de tudo, né? E o tipo de cliente do NPJ, que era muito diferente do tipo de cliente que eu tinha. Que você tinha no escritório. Era um corporativo, grandes empresas e tal. E eu tinha muito receio se eu saberia garantir a devida acessibilidade para aquelas pessoas, linguística, se eu ia saber até a compreensão, né? Exato. Porque, meu Deus, eu estou acostumada a falar com um jurídico interno de banco. Como que vai ser cuidar de alguém que precisa de uma ajuda porque, né, não entende o que fazer com a necessidade de entrar com uma ação e tal, né? Só que, assim, acho que não dura nem um mês o meu susto, Léo. Eu me identifiquei absurdamente com aquilo. E ali eu encontrei um outro lado da advocacia que eu achei incrível, assim, de efetiva promoção do acesso à justiça mesmo ali em campo, né? Da porta para fora do judiciário, né? Aquela coisa de o que a gente pode fazer para realmente fazer com que o acesso à justiça aconteça, né? Me deslumbrei com aquilo. Isso foi em 2014, estou até hoje no núcleo de prática jurídica. No mesmo ano, 6 anos, né? No mesmo ano, pensei, e me lembro que o professor Benedetto virou para mim e falou, ó, precisamos expandir esse negócio, vai indo. A hora que tiver que parar, eu te aviso. E até hoje ele não me mandou parar. Então, olha só. Estou indo fazendo projeto, extensão e coisas com a comunidade, engajando os alunos em práticas mais sofisticadas, é muito legal, né? E aí começou a pulguinha, né? Pô, mas então acho que agora eu consigo fazer o doutorado. Vou começar a pensar nesse troço aí, né? Nisso, o professor Talamini já estava no programa de pós, na época do mestrado ele ainda estava já na Universidade Federal, mas não estava no programa de pós ainda. Aí, lá em 2014, ele já estava pensando, nossa, professor Talamini, que eu muito admiro, estava na minha banca do mestrado, inclusive. Acho que eu vou tentar com ele, vou tentar começar a estudar, e a prova do doutorado da Federal aqui na época era um horror, assim, porque eram 4 questões abertas, de tudo, caía processo e caíam todas as disciplinas formativas, então, teoria do direito, teoria do Estado, filosofia, caía tudo sem referência bibliográfica, sem indicação bibliográfica. Nossa. Eu ia lá fazer uma questão aberta, podia cair tudo, né? Às cegas, né? Tudo. Aí eu me lembro que isso era lá por fevereiro, março, o processo seletivo costuma ser sempre em julho, mas como era o ano da Copa, ele acabou, na Copa no Brasil, ele acabou sendo antes, então foi ali por maio, mais ou menos. Menos tempo para estudar. Mas eu me lembro que eu me internei, peguei um dicionário de filosofia política super legal, que tem, inclusive, alguns verbetes comentados pelos professores da Federal do Paraná, e aí fui, teoria do direito, vamos lá, Hart, Dworkin, sabe, assim, fui indo, né, em todas as temáticas mais relevantes. Na época, também tinha que me preocupar com as temáticas de processo, mas foi bem quando o Sérgio estava estudando o processo estrutural e o princípio da proporcionalidade panprocessual, aí apostei nisso, eu falei, deve cair esse troço, né, o Federal está estudando isso. Você entrou quando? Você entrou em 2014? 2014, Aham.
e me debrucei sobre isso e não deu outra. Caiu uma questão de processos estruturais, uma questão de proporcionalidade processual e a outra questão de cautelares no CPC de 2015, dialogando com aquele texto clássico do Ovídio no processo de ideologia. Mas olha que interessante, não pode ser... Isso é outro exemplo que você está dando muito claro nesse nosso encontro, né? Não pode ser ingênuo quem vai fazer uma prova de mestrado ou de doutorado sem ter uma ideia do que os professores estão estudando. Claro, né? Com certeza. Muitas vezes o pessoal vem até nós pedir dicas, como é que é? Eu quero estudar isso, eu quero estudar aquilo outro, o que você acha? Você, olha, o que eu acho não interessa por enquanto. Você tem que ver quem são os professores do programa, saber o que eles estão publicando, o que eles estão fazendo. Porque esse é o principal norte para fazer a prova. O que você vai estudar no projeto é um segundo problema, mas primeiro passa na prova para a gente começar, né? Para mostrar que você tem aderência, você conhece, né? E que a sua pretensão tem aderência com o que é feito na universidade, né? Muito bacana. Quais são as linhas da escola, né, Léo? Não adianta você querer se insurgir contra o que a universidade onde você quer entrar estuda. Tem que começar se identificando com o que ela estuda, né? É verdade. Eu me identifiquei muito, né, aqui na Universidade Federal do Paraná, o processo sempre dialogou muito com o constitucional. Então, né, o professor Sérgio, o professor Talamini, o professor Marinoni sempre tiveram muito essa visão desse processo, como diz o Fred, hiperpublicista, né, que nos chama de hiperpublicista. Thaís, mas olha só, sabe uma coisa que impressiona? É o time que vocês têm aí, cara. Olha só os nomes que você falou. Talamini, o Sérgio, o Marinoni, tipo assim... É difícil até escolher, tipo assim, eu quero fazer para a vaga do Talamini, eu quero fazer para a vaga do Sérgio. Na verdade, a gente acaba tendo essa interconexão com as pesquisas, claro. Né? Mas é notável a força da área do direito processual aí, é uma coisa impressionante. Né? E eles são muito generosos também, né? O professor Talamini foi um orientador maravilhoso. Eu até estava falando hoje para umas amigas, né? Porque o meu livro finalmente vai sair, Léo. Deus quiser, que coisa boa. Já foi para a editora e ele fez o prefácio, né? Claro. E ele fez um prefácio assim que me emocionei, assim. Né? Eu falei, meu Deus, né? Que orientador maravilhoso em vários aspectos, né? Então também tive muita sorte com isso, e o professor Sérgio, embora não fosse meu orientador, foi basicamente um orientador para mim, porque ele também me ajudou muito, né? Ele me ajudou desde o início, com as trocas de ideias, com os diálogos, como eu tenho afinidade com o tema do tela coletiva, ele também, né? Então, eu achava que você fosse orientanda do Sérgio, de tão próximos que vocês aparentam. Eu vim saber que você fez com o Talamini muito depois. Mas esse é o Sérgio, né? Ele é muito generoso nesse sentido de acolher todo mundo, seja dele ou não. Verdade. O Talamini também acolhe dos outros, eles todos fazem isso, né? Isso é muito legal aqui. E mesmo distante, sabe? Eu vou fazer uma declaração aqui de público, né? Eu gosto tanto do Sérgio e eu sinto assim esse mesmo acolhimento que você está falando. É recíproco, como se eu tivesse estudado com vocês. É óbvio que eu estou muito distante, inclusive fisicamente, a gente está remando bastante daqui, mas o Sérgio é um carinho, é uma coisa assim, poxa, Sérgio, eu vou formar meus primeiros meninos aqui no mestrado da UFOP, você vem participar da banca? Poxa, claro. E o Sérgio veio aqui em Ouro Preto, participou das bancas, contribuiu, claro, jogou algumas brasas nos meninos, na Ana Maria e no Samuel. Faz parte. Foi muito legal, faz parte, foi muito bacana, mas foi super gentil, foi muito legal, sabe? E é um cara extremamente generoso, inclusive no diálogo. Eu me lembro que essa temática dos processos estruturais que você citou, eu vi pela primeira vez o Sérgio falando nas jornadas do IBDP, em Porto de Galinhas, lá em 2016, né, em Pernambuco. E aquilo foi assim, amor à primeira vista. Falei, cara, esse tema é simplesmente sensacional. Ele sai do lugar comum e vamos parar aqui de ficar discutindo novo Código de Processo Civil, vamos para os temas mais relevantes. E desde os primeiros textos que eu fiz, o Sérgio discutiu e alguns citou. Foi realmente muito legal perceber de novo, né, a tal generosidade, é uma coisa impressionante, como que a nossa área ela é pródiga disso, né, Thaís?
É muito legal, isso é muito legal. Bom, você conhece a história do Sérgio na minha banca, né? Não, Contei para você, né? não conheço. Bom, chegou a hora de fazer a minha banca do doutorado, depois eu volto, tá, gente? A gente vai e volta, não tem problema. Não tem uma linha cronológica aí. É assim mesmo, você está em casa. O Sérgio, como eu disse, participou ativamente, né, do meu doutorado todo, os 4 anos, e aí eu realmente consegui o meu propósito, Léo, eu consegui fazer o doutorado do jeito que eu queria. Na quarta tarde, eu estava na Federal fazendo aula de História do Pensamento Jurídico, fazendo prática em docência, professor Talamini, acompanhando ele na graduação, estudando Bell Hooks no período da tarde, sabe? Foi incrível, assim, do jeitinho que eu queria. Eu fiz créditos a mais, eu falei que chegou no final eu podia vender crédito para os desesperados. Que legal, para os desesperados. Créditos a mais, tanto que eu queria fazer aula, queria estudar e tal. Então foi bem legal. E aí chegou a hora de fazer a minha banca era composta pelo professor Talamini, professor Fred, Didier, professor Sérgio Arenharte, professora Paula Costa e Silva, professor William Pugliese. E ela seria numa terça de manhã, no dia seguinte eram as jornadas de BH. Ah, não, então peraí, eu sei essa história. E aí, na segunda-feira, minha banca era na terça, às 8 da manhã, porque a professora Paula Costa e Silva queria para BH para as jornadas, teria que pegar um voo meio-dia, então a banca não podia ser tarde. Eu lá, nervosa, estudando a tese, segunda tarde, toco o celular, era o Sérgio Arenharte. Daí, meu Deus, o que essa criatura está me ligando? Quem conhece o Sérgio sabe que ele é um professor querido, mas ele xinga a gente, brincando o tempo todo, né? Então, eu falei, meu Deus, ele está ligando só para ele. Não é possível que ele está ligando para me zoar na véspera da minha banca. Ele não vai fazer isso comigo. Sei, né? Não, ó, é uma porcaria isso aqui, terminei de ler, vou ligar para o Talamini e não vai ter banca. Não é possível que ele vai fazer isso, né? Não vai ter banca? Como assim? Atendi eu, alô? Thaís, é o Sérgio, eu sei. É o Sérgio, eu sei. Mas, ó, tá tudo bem, não se preocupe, mas eu tô indo para o hospital porque eu preciso fazer um procedimento cirúrgico urgente. Daí, como assim, né? Ele, não, eu tô saindo do médico aqui, ele disse que tem um problema na vesícula e tal, mas, ó, fique tranquila que eu vou fazer a tua avaliação amanhã. Só ligue na universidade, providencie o equipamento, porque eu acho que eu vou ter que fazer a distância por Skype. Como assim, né? Vai que eu acordo meio grogue da anestesia no hospital e tal, não consigo sair de lá, então eu faço por Skype. Daí o professor, como assim, né? Tenho suplente, eu não gostaria, mas não, fique tranquila, só providencie isso. E o Fred já faria a distância mesmo, providenciei, e no dia seguinte ele fez a banca do hospital, da cama do hospital. Ele mexia o braço, dava para ver o soro. O soro, puxa vida, cara, olha isso. Hospital. Aí eu falei para ele, eu já seria grata para você por tudo pro resto da vida. Agora, meu filho, você faz o que você quiser, né? Porque se você precisar, você me pede, né? Que eu vou te ajudar, porque isso foi incrível. Então, realmente, até hoje ele não. Isso é muito legal, né? Eu me lembro que nessas jornadas eu tive o privilégio de participar de uma mesa aqui em Belo Horizonte com professor Suzana Henriques da Costa, professor Hermes Zanetti e o professor Sérgio por videoconferência. Eu só não sei se ele ainda estava no hospital ou se ele já estava em casa, mas ele estava por videoconferência. Ele estava. Eu me lembro disso também. Ele fez a distância, porque foi realmente de última hora. E tem pessoas que realmente marcam a gente, é uma coisa impressionante isso. Não, é incrível, né? Esses dias, inclusive, apareceu lá no meu Facebook 2 anos da banca e tal, né? Olha que gostoso. Eu mandei uma mensagem para ele, parabéns, faz 2 anos que você tirou a vesícula. Aí ele passou me esse foi o marco, né? Engraçado que era aniversário dele, no dia seguinte. Olha só. Olha só. Ele foi duplamente marcado, então. Foi. E aí foi isso. Aí terminei o doutorado em 2018, continuei na universidade e eu estou até hoje, né? Advogo pontualmente, né? Me afastei da advocacia. A advocacia virou a chave, né? Agora a advocacia que é a parte que eu faço quando dá vontade, né? Quando dá saudade. Mas pontualmente você faz ainda, você ainda está... Faço porque eu gosto, né? Principalmente de atuação em tribunais superiores e tal, então sempre que
que tem um espaço para isso, eu acabo fazendo também, né? Mas a minha vida é academia mesmo, né? As aulas, assim, os alunos, os projetos, o próprio NPJ, né? Eu me lembro que quando eu fui sair do escritório, a própria Tereza virou para mim e falou: você vai se arrepender. Foi categórica, assim, me lembro. Eu lembro que eu fui na sala dela me despedir, e daí ela: você vai se arrepender, porque você vai sentir falta e tal. Eu falei: olha, até hoje eu ainda não me arrependi. É uma... que eu não vou me arrepender tão cedo. Mas a advocacia é uma cachaça da boa. A advocacia é uma cachaça da boa, né? Thaís, e, bom, a gente fez um percurso muito legal, muito interessante a respeito dessa sua trajetória acadêmica. Eu já tenho uma ideia, mais ou menos, da resposta, mas eu vou te perguntar, na sua opinião, o dia a dia da academia é muito glamour ou apenas muito trabalho mesmo? Porque você também, além da coordenação, né, da supervisão do núcleo de prática e das aulas, você também é extremamente ativa, você participa de tudo quanto é congresso, seminário, a gente já encontrou várias vezes por esse Brasilzão aí, nos eventos, você sempre muito ativa, muito atuante. Então, é mais glamour, é mais trabalho, é muito trabalho, como é que é isso? É muito trabalho, né, Léo? Tem aquele famoso ditado, né? Não sei se vocês conhecem, lá na minha terra a gente usa bastante, né? Que as pessoas veem as pingas que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente leva, né? É verdade. Você falou em cachaça, eu lembrei dele. Claro que tem a parte, né, glamour, tem a parte participar desses eventos, é legal, a gente encontra os amigos, está fazendo uma falta isso, inclusive, né, Léo? Meu Deus. Verdade, né? puxa vida. Mas mesmo nesses eventos, para chegar lá é muito trabalho, né? Porque quantas horas a gente demora para preparar uma conferência dessa, o nervoso, o frio na barriga que dá depois, 3 dias exaustivos em que a gente está lá para debater com os amigos, né? E o dia a dia da academia é realmente muito, muito duro, né? Porque a advocacia também, né? Acho que todas as profissões. Mas não tem nada simples, né, Léo? Você vai dar uma aula, você tem que se debruçar e montar uma aula incrível. Você vai preparar uma palestra também. Você vai escrever um artigo, então, nem se fale, né? É um negócio... Porque a exposição que fica registrada por escrito não é fácil, né? Tem que ter uma boa dose de coragem também, né? Então é muito cansativo, não tem hora, né? O professor não tem hora para parar, né? Nem para começar, nem para parar, né? Porque, para além de tudo isso, a finalidade é a formação de gente para melhorar esse mundo que está aí, né? Não tem outra finalidade, né? A gente forma gente. Gente que faça alguma coisa pelo mundo, ele está precisando disso, né? E digo que essa formação passa pela nossa formação também, né? É claro. E a gente tem que estar à disposição deles para isso, né? Então, eu tenho o grupo de WhatsApp com os meus alunos, eles têm o meu contato em todas as redes sociais possíveis. Então, tem aluno que fala comigo no Instagram, tem aluno que fala comigo no Facebook, tem aluno que me manda o WhatsApp. Domingo mesmo, né? Uma aluna me mandou uma dúvida, ela estava estudando, ela estava aproveitando o feriado para estudar a temática da semana passada, e daí ela teve uma dúvida, ela me mandou no domingo. Aí, professora, desculpa incomodar. Mas, obrigada pela pergunta. Bom dia, pergunta, né? Então, o professor que, de fato, é professor, né? Não é aquele que quer só botar no Lattes, né, Léo? Porque tem muitos desses, infelizmente, né? Aquele que é professor, aquele que quer formar gente, aquele que vê um propósito nisso, né? Está à disposição de quem precisa dele. Isso é muito trabalhoso, isso é muito gostoso, mas isso também é muito trabalhoso. Toma muito tempo, né? Toma muito tempo. Mas é um investimento legal, né? É maravilhoso. Muito legal também, porque você vê a transformação no dia a dia, né? É incrível, né? É incrível você ver o que os teus alunos se tornam, né? A contribuição efetiva que eles acabam dando para a sua própria vida e para o mundo, né? Isso é muito, muito incrível, assim. A gente teve um exemplo disso agora recente, na segunda edição da Competição Mineira de Processo. Você participou, você teve, inclusive, alguns dos painéis como avaliadora, e eu não sei se lá na Universidade Positivo vocês já criaram essas equipes para participar da Brasileira, enfim. Vamos participar. Vocês estão participando dessa edição agora, da Brasileira? Sim.
Que legal, parabéns. Aqui na UFOP a gente não conseguiu ainda criar a equipe para participar da brasileira, mas já participamos das 2 mineiras que tivemos. E é uma coisa impressionante como é intensa a transformação dos meninos em tão pouco tempo. Nossa, né? Porque você pega um caso difícil que muitas vezes eles ficam até desanimados. Nossa, não dá nem para mexer nisso daqui. Calma. Vai estudando por esse caminho, depois a gente conversa e revisa, e revisa, e revisa. E quantos áudios você fica escutando, às vezes, sexta-feira à noite, sábado, domingo, e respondendo, é muito bacana. É muito recompensador, eu diria. Né? Na hora que você vê esses meninos que não têm prática assim, de oralidade, por exemplo, e vão apresentar, fazer uma sustentação oral quem está no 8º, no 9º período. Quer dizer, às vezes é a primeira prova de bancada que eles terão, né? É realmente muito legal. É uma metodologia incrível. E mesmo a sala de aula, né, Léo? Eu gostei muito ano passado, fazia muito tempo que eu não dava aula de processo civil 1, porque aqui a gente não tem a teoria geral do processo, já começa o processo civil 1 e dali entra, né? Daquelas polêmicas todas da teoria geral do processo, né? Ação, processo, isso. Jurisdição. E eu começo ali pelo acesso à justiça, né? Pela construção um pouco fora do litígio, meios adequados de solução e tal. E eu, o ano passado, retornei para o processo 1, que aqui é na 2ª série. E é muito engraçado, o perfil dos alunos é muito diferente, né? Do 2º ano para o 3º ano, é uma mudança incrível, porque no 2º ano eles ainda são muito novos, né? Novos, e eles ainda não têm noção. Então, processo, se chega falando em processo de jurisdição, eles nem sabem o que é aquilo, né? Acabaram de sair do 1º ano com aquelas matérias de 1º ano e tal, que são mais gerais, não são de prática, né, ainda, né, formativas e tal, super importantes, mas ainda não tem essa pegada prática, né? E é muito bonito de ver. Eu me lembro que nós trabalhamos aqui a teoria junto com a prática. Então, por exemplo, a aula de petição inicial tem toda a parte teórica, mas temos a parte de fazer a petição inicial a partir de um caso, de um laboratório de prática jurídica, inclusive, e eles saíram prontinhos já com a petição inicial e a contestação. E eles fizeram petições iniciais e contestações incríveis, assim, que foram eles que fizeram, a gente sabe que foram, porque tem um momento de prova em que eles fazem a petição, mas contestações que conseguiriam passar na OAB tranquilamente com aquelas peças. E aí eu me lembrei muito do primeiro dia de aula em que eu cheguei, e aqueles olhinhos assustados, meu Deus, ela está falando grego, né, jurisdição, processo, meu Deus, né, até formar gente que está fazendo uma contestação a partir de um caso difícil, é muito gostoso, né, é muito legal. É bem legal. Bem legal mesmo. Bom, eu quero te fazer ainda uma pergunta sobre academia antes da gente passar avante. Claro, vamos lá. Mas é um tema que eu tenho gostado muito de acompanhar e conversar com algumas amigas processualistas, amigas mesmo como você. Ao longo do tempo, a nossa área do direito processual teve preponderantemente homens como autores de referência. Mas também já contou, e atualmente conta, com mulheres extraordinárias, como é o caso da Ada Pellegrini Grinover, como é o caso da própria Teresa Rudalvin, né, com quem você trabalhou. Apenas para citar 2 exemplos de brasileiras com expressão internacional. O que você pode falar do projeto As Processualistas e desse movimento de forte inserção das mulheres na área do direito processual? Um movimento extraordinário que a gente vem percebendo. Conversei, fiz a mesma pergunta para a Suzana Cremasco, que esteve comigo no encontro na primeira temporada, né? Mas é um movimento muito legal que a gente começa a ver despontar no Brasil inteiro, de meninas já desde a graduação, já subindo com projetos de afiliada acadêmica, de monografias e participação em eventos. Conta para a gente um pouquinho como é que você vê esse processo todo, né, das processualistas e de outros projetos tão bacanas que estão sendo capitaneados atualmente. Eu acho que eles são relevantíssimos, né, Léo? Eu agora integro a Processualistas também, foi uma das grandes presentes que eu ganhei aí nesse ano, né, foi o convite para fazer parte desse grupo, que é um grupo incrível justamente por ter essa preocupação em começar da base, né?
Então, claro, é importante abrir espaço para nós que estamos aí há algum tempo na estrada, mas o mais importante é abrir espaço para as meninas que estão vindo ali, né, ainda começando a estudar o processo, começando a produzir em processo, e não tem espaço, muitas vezes, para mostrar suas pesquisas ou para se desenvolver, né? E muitas vezes não tem porque se sentem reprimidas, né? Não se identificam, não se sentem representadas, né? Então, quando você faz um evento só com homens, para além da discussão de tem que ter espaço para mulher, o que é óbvio, que a gente falou sobre isso, né? Não deveria existir isso mais, né? Para Exato. além dessa questão muito simples, a questão de fundo, uma das grandes, várias, são várias, mas uma das várias questões de fundo que tem ali é o fato de como que as meninas vão se sentir representadas, né? Elas olham para aquilo e vão dizer, ah, não, você precisa ser homem, branco, para conseguir estar no meio disso, não é para mim, não tem espaço para mim, né? Então, esses movimentos acabam resultando em representatividade, é isso, né? Em aumentar espaços, de fato, para que essas meninas possam produzir, né? Então, a Processualistas contribui muito com isso, em especial por conta da coluna, em que ela abre espaço para publicações também, e nós temos tido publicações recentes de meninas graduandas ou recém-formadas, né? Que têm publicado e têm mandado artigos para a coluna, com alguns projetos novos que nós temos feito agora, o projeto das jovens processualistas, para trazer as meninas para trabalharem com a gente. Então, hoje mesmo estávamos selecionando os projetos que nós vamos escolher das meninas graduandas ou recém-formadas que vão poder trabalhar com a gente nos nossos projetos na Processualistas, o observatório também de pesquisa que criamos, e temos também o projeto Mulheres no Processo, né, também do IBDP, no caso, que tem também um grande espaço, principalmente por meio do afiliado acadêmica, que também tem essa ideia de abrir espaço para as meninas e também para os meninos, né? Lá naquele tem um espaço para os meninos poderem produzir algo em processo orientados por professores, etc. Tem outros vários movimentos, né? De mulheres processualistas, em outras áreas isso também está acontecendo, e tem que acontecer, Léo, né? Eu gosto muito daqueles movimentos que são... Eu gosto muito daqueles movimentos que permitem um diálogo equânime entre homens e mulheres. Então, para mim, o evento perfeito é o 50-50, sabe? É o evento em que, numa mesa, nós conseguimos ter mulheres e homens dialogando sobre um tema em pé de igualdade, vai ser em pé de igualdade, porque todos, né, que estão ali vão ter as condições para isso, né? Mas eu também entendo outros movimentos que são só de mulheres, porque nós precisamos da ação afirmativa para conseguir mostrar que isso é necessário, né? E o machismo é muito estrutural, né, Léo? Infelizmente, a gente vê nas pequenas coisas do dia a dia o machismo despontando, né? E a gente tem que combater isso por meio dessas e de outras várias iniciativas, né? Eu acho que são fundamentais, né? Eu acho que o que fica de tudo isso, a gente poderia ter aí outro momento só para discutir essas questões, né, que elas são relevantíssimas, mas o que fica de tudo isso é um incentivo para as meninas, né, meninas, o mundo é de vocês também, né, produzam, venham, né, se for para errar, errem, né, e nesses espaços é o lugar de errar mesmo, né, e se permitam errar, né, as pessoas não vão julgar vocês por isso, né, eu ouvi um dia um querido amigo falando, né, ele tem toda razão, eu não vou falar quem é, porque eu não sei se ele me autorizaria a falar isso, porque ele falou numa mesa de um restaurante, claro. Mas eram os bastidores do Congresso Mulheres de Porto Alegre, o Congresso Mulheres no Processo de Porto Alegre, e a gente ali naquele momento pós-congresso, né, jantando, conversando, e ele falou, o problema é que quando um homem não vai bem, geralmente ele vai ser convidado de novo, ele vai ter outra chance. Quando uma mulher não vai bem, ela não é convidada de novo. E isso acontece muito, né? O nível de julgamento acaba sendo muito maior, né? Isso é que tem que mudar, e por isso é que a gente tem que criar esses espaços para que a gente possa incluir essas meninas, seja para acertar, seja para errar, seja para aprender, mas elas precisam saber que elas têm que vir, que o espaço é delas, que elas têm que conseguir mostrar sua produção e estudar. Então, esse incentivo é muito importante. Eu acho que projetos como esse são relevantíssimos. E a gente tem muito bacana.
às vezes desanima, sabe, Léo? Na pandemia o negócio tá bem feio, assim, né? A gente tem visto muitos eventos só com homens, sabendo que poderia ter mulheres no meio, porque mulheres que estudam os temas, às vezes dá uma desanimada, mas não dá Mas para eu tenho desistir. visto, mas eu tenho visto umas coisas integradas, com a participação da processualistas, com a Sim, participação do outro projeto Mulheres no Processo, sim. inclusive com alguns canais assim muito bacanas. Eu vejo de vez em quando o próprio Daniel, o Márcio Faria. Tem acontecido essas iniciativas muito salutares, né? Muito saudáveis. Thaís, eu apoio. Eu cheguei a pedir para as mulheres no processo, olha, tem um projeto da Afiliadas aí, eu quero entrar, quero ajudar, Que legal. sabe? É uma coisa que eu fiz silenciosamente aqui, já que a gente está falando do assunto, eu estou dividindo com você, com quem está nos acompanhando. Mas eu acho muito legal, porque tem que ter espaço para todo mundo, e para todo mundo em todas as áreas. Eu acho sei lá, eu tenho uma impressão de que determinadas áreas acabam sendo capitaneadas por homens ou mulheres. Ah, porque por direito de família você vê mais autoras. Poxa, mas por que tem que ser assim? Sabe? E no direito processual, a gente tem muitos talentos de meninas e meninos que podem aparecer e que devem aparecer, né? Então, acho muito legal isso, foi bacana te ouvir. Para quem está nos acompanhando, para as nossas alunas, a gente tem que participar mais também, não basta também você ter essas iniciativas se não tiver também a participação, o interesse, o envolvimento, né? A gente precisa disso. Só para ter uma noção, Léo, desculpa te interromper, Claro. esse projeto Jovens Processualistas, que é o projeto que nós criamos agora para as meninas virem trabalhar com a gente nas processualistas, teve mais de 40 inscrições. Estamos aí com mais de 40 projetos, e elas tiveram que apresentar um projeto de pesquisa, e elas apresentaram. Está com 40 meninas aí disputando essas vagas. Fiquei sabendo também que o projeto da afiliada acadêmica teve muita procura também do Brasil inteiro. O que é muito legal, né? Projeto, Léo. Eu orientei no ano passado, inclusive orientei a Isadora, que ganhou o prêmio de melhor artigo. Qual Isadora? Isadora Werneck? Isadora, a Isa. Olha que legal, cara. Que bacana. Foi um grande presente orientar a Isadora, né? Porque a Isadora é incrível. E foi delicioso participar desse projeto, porque é muito gostoso o processo de orientação, né? Poder orientar alguém numa pesquisa, poder orientar na escrita, né? Isso é muito legal. E o desenvolvimento, você consegue perceber, né? Isso. Enfim, mudando de assunto, eu tinha uma pergunta entre a advocacia privada e a advocacia de cunho mais assistencial, se assim puder dizer a respeito do núcleo, mas eu acho que você já me respondeu, porque você brilha quando você fala disso. Você brilha quando você fala disso, né? Essas são as gratas surpresas da vida. Mas é quando a gente não conhece, né? Quando você não conhece uma determinada coisa, e aí fica difícil mesmo de opinar. Então, antes de eu me aventurar nisso, eu tinha um grande receio, porque realmente é diferente. Né? Claro, tudo é advocacia, então a parte do raciocínio, da estratégia, né, dos conhecimentos em processo, de como fazer uma audiência, a sustentação oral, é tudo igual, claro, né, a parte técnica é tudo igual, mas o público direciona muito a forma como você tem que atuar no seu dia a dia, né, e eu não consigo me imaginar do outro lado mais não, né? Sinceramente. Então, a professora Tereza está enganada, você não vai se arrepender. Deixa eu voltar um pouquinho. Diga. Desculpa, imagina. Não, fale, engraçado que quando eu advogava no escritório, né, banco, telefonia, né, grandes empresas, eu não me incomodava com certas coisas. Claro, tinha muitas teses que a gente defendia e tínhamos razão, né? Claro, outras nem tanto, mas aquilo não gerava incômodo, eu acreditava nas teses e defendia, né? Depois que eu comecei a atuar mais no núcleo, e eventualmente, quando aparece um caso ou outro em que eu tenho que defender esse outro lado, eu já não consigo tanto mais. Parece que eu não consigo ser mais imparcial, sabe, Léo? É uma coisa engraçada isso, assim. Você acaba sendo uma advocacia mais passional, você não acha? Com certeza. Com certeza. Eu não sei, eu não tive essa oportunidade, né? A minha formação
como estagiário foi no escritório do professor Humberto Teodoro Júnior, Ah, mas que legal. a minha formação como advogado mesmo sempre foi essa advocacia artesanal. No Uhum, meu escritório, desde que eu formei, eu tive o meu escritório, enfim. E eu digo que a minha advocacia ela é muito passional, porque eu acabo dizendo para o meu cliente, olha, depois que você assinar o contrato, o seu problema é meu problema. uhum. Então, isso que a gente estuda dessas teses, né, do banco, enfim, da operadora de cartão de crédito, ou do plano de saúde, você fala, cara, apesar de defensável no livro, pode não ser defensável no dia a dia, né? É. Não, e o negócio do núcleo de prática é muito legal, porque para além do caso individual, né? Porque, claro, tem o cliente, o caso individual e o problema dele. Aquilo se insere num contexto maior, né? Porque como o núcleo de prática é também de extensão, e a extensão é uma Uhum. parte importante da universidade, né, e da formação, aquele dado individual gera dados coletivos que nos fazem quase que contribuir para a formação de políticas, né, voltadas à melhoria do sistema de justiça, voltadas à promoção do acesso à justiça, como eu disse, da porta para fora, então ao desenvolvimento de projetos em que, por exemplo, a gente consiga atender mais adequadamente a comunidade LGBT, que nós tivemos um projeto na Clínica de Direitos Humanos, por exemplo, há uns 3 anos atrás, que nós criamos toda uma estrutura para atender a população LGBT. Eles não vieram. Eles não vinham. Olha só. Cadê essas Por pessoas? quê? Por que elas não vêm? Né? E isso nos levou a pensar. Então, a gente tem que ter um projeto que venha de um passinho para trás, porque a gente precisa achar essas pessoas. Por que elas não vêm? Elas não confiam no sistema de justiça, elas não confiam na gente, é questão de lugar de fala, o que que é? Né? Então, é muito legal que cada caso que chega no NPJ pelo formato, pela história daquela pessoa, mesmo pelo contexto social em que aquele caso se insere, ele te leva a pensar em coisas muito maiores, né? E a Uhum. contribuição aí para a sociedade é muito legal. E botar o aluno nisso é muito legal, né? Porque o desenvolvimento de atitudes é muito bacana. Então, a empatia, a resiliência, a gente consegue desenvolver ali atitudes que são fundamentais para uma formação voltada ao desenvolvimento sustentável, por exemplo, né? Isso é muito legal. É verdade. E você tocou num ponto interessante, vai ser uma espécie de preparação para a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, que vários desses casos que nós temos no Núcleo de Prática Jurídica, eu também colaboro com o NAJOP, que é o nosso Núcleo de Prática Jurídica em Ouro Preto, vários desses casos que aparecem individualizadamente, eles são, na verdade, representações de verdadeiros litígios coletivos. Em Ouro Preto, por exemplo, a gente tem um problema fundiário terrível, né, em parte causado por um incêndio do cartório de registro de imóveis no passado, na década de 80. Então, boa parte das propriedades não tem o título registrado, então tem vários processos de uso capião, para você ter uma ideia. E esse era um problema que poderia ser resolvido por alguma outra maneira, talvez até por uma maneira estrutural. A gente já tentou desenvolver um projeto nesse sentido aqui. Infelizmente, eu acredito, reputo que a universidade não compreendeu exatamente qual que era o propósito. E esse projeto de pesquisa ele não foi para frente, por enquanto. Mas situações, por exemplo, em que a pessoa pede medicamento. Poxa, se o cara está pedindo medicamento é porque tem alguma falha, ou do município, ou do estado, e essa falha ela repercute não só nessa pessoa, mas repercute em toda aquela coletividade que depende daquele medicamento. Né? Isso é um problema coletivo. Agora, o que eu vejo na prática é que há uma dificuldade, Thaís, não sei se você concorda comigo, um distanciamento muito grande entre a universidade e o gestor público, né? Porque esse tipo de detecção e esse tipo de apontamento de soluções, a universidade está habilitada a fazer a todo momento. Basta ter a oportunidade e a provocação, muitas vezes, para poder fazer atuar. Né? E muitas vezes a gente sente esse distanciamento muito grande das entidades de governo, enfim, da municipalidade, principalmente, né, já que o nosso atendimento é local. Mas aí vem a pergunta, como eu te disse, era uma preparação para essa pergunta. Tanto no mestrado quanto no doutorado, você estudou pontos interessantes concernentes às ações coletivas. Primeiro no mestrado, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, coletiva, né, inclusive como um desdobramento do que você já havia trabalhado lá no trabalho de conclusão de curso, que encerrou a sua graduação, e depois já no doutorado sobre a coletivização da prova. Aliás, o tema da prova
uns acham a prova um dos assuntos mais bacanas no direito processual, outros acham nem tanto. E você trabalha com a coletivização da prova, que é uma temática e da forma como você desenvolveu, sensacionais. Depois de percorrido todo esse caminho, né, da graduação, mestrado e doutorado, afunilando para a tutela coletiva, qual é a sua conclusão sobre o processo coletivo no Brasil? Seria possível vislumbrar que futuro para o processo coletivo aqui no Brasil? Ai, Léo, que difícil. É uma pergunta que dá um congresso, né? Essa pergunta. Você estava satisfeito e veio umas brasas aí para lembrar do Sérgio. Para lembrar da realidade, né, Léo? Pois é, eu sou uma apaixonada pelo processo coletivo, né? Eu falo que o dia que a gente descobrir o que fazer com o processo coletivo, a gente vai resolver boa parte dos problemas do sistema de justiça, porque é uma ferramenta incrível, seja para questões de massa, seja para questões de políticas públicas, para trazer as medidas estruturais, né, Léo, que você estuda e desenvolve também. Para mim, o processo coletivo, se bem aplicado, tem um espaço incrível. Só que ele é muito desprestigiado, né? Então, quando você pega um CPC de 2015, que traz um IRDR, que tem como consequência a suspensão, inclusive, de ações coletivas sobre o tema... É o fim da picada, né? Que é o assassinato das ações coletivas, né? Então, eu acho que a gente... De fato, o nosso sistema de processo coletivo deveria melhorar, ele tem falhas, né? Ele tem uma série de coisas ali que a gente precisaria resolver, mas ainda assim eu acho ele muito melhor do que essas temáticas como as do IRDR, que vão continuar ensejando a judicialização, o tratamento individualizado de conflitos, porque o que mais me encanta no processo coletivo é isso, inclusive, que a gente já tocou aqui, né? É o quanto ele dá uma visão global de problemas que só podem ser resolvidos de forma coletiva ou de forma estrutural, né? Não tem como ficar resolvendo individualmente de forma pulverizada os conflitos, não é? A gente precisa ter essa noção, né? E, para mim, inclusive, a Constituição sequer prevê apenas o acesso à justiça individual como garantia. O acesso à justiça via coletiva já atende a garantia da inafastabilidade da jurisdição. Então, para mim, é inconcebível uma ação coletiva não parar 1000 ações individuais. Tem que parar. Claro que tem que parar. Né? Tem que conviver, tem que ter essa convivência, mas isso passa pela representatividade adequada, isso passa por uma série de questões para as quais nós precisamos olhar no processo coletivo, né? Eu adoraria que o processo coletivo fosse bem utilizado, eu só não tenho muito, eu não sou uma pessoa pessimista não, né? Geralmente eu sou otimista. Eu não sei, eu acho que o processo coletivo a gente vai continuar lutando por ele, né? Eu vou continuar, você vai continuar, o Sérgio vai continuar. Com certeza. A Suzana vai continuar, né? A Suzana Henriques, que é maravilhosa também, que estuda muito isso. O Hermes, todos nós vamos continuar. Mas a gente tem um desafio por ali. Tem, inclusive, uma pesquisa muito legal da SBDP, acho que você já deve ter me ouvido citar essa pesquisa, inclusive lá em Porto Alegre, no Congresso do Marco. Foi uma pesquisa sobre ações coletivas no Brasil. E eles entrevistaram, dentre outras coisas, eles entrevistaram juízes, fizeram pesquisa de jurisprudência também, mas fizeram lá survey com os juízes. E uma das perguntas para os juízes, tinham 2 perguntas que me chamaram muito a atenção, até acabei colocando isso na tese. Uma era se eles se sentiam habilitados para trabalhar com ações coletivas. Mais de 80% disse que não, nós não temos formação adequada para trabalhar com processos coletivos. É outra coisa. E a outra pergunta era se eles achavam que o processo individual ou coletivo era mais adequado para resolver questões de políticas públicas. E mais de 80% respondeu que o individual era melhor para trabalhar com questões de políticas públicas. Então, é uma mudança muito cultural, né? E eu acho que na academia a gente tem que encarar esse desafio, né? Eu acho que mesmo se a gente pensar que o processo individual vai dar o remédio para aquela pessoa que dele precisa, ele é melhor. Mas a gente pensar que o problema coletivo, né, subjacente, ele não vai ser solucionado, então, quer dizer, qual a efetividade que esse processo individual tem? Vai prejudicar a política, né, Léo? Prejudica a política. Tira da fila, né? Atrapalha a construção, exato. Tira da fila, né? Você não sabe as nuances, né, da instituição e por que aquele medicamento não está sendo autorizado, enfim, né? Por isso que o processo estrutural é tão fantástico, né? É fantástico, cara. Por isso que o processo estrutural é fantástico. incrível.
pelo espaço que ele abre justamente para se compreender justamente o desenho institucional, e, enfim, aquilo que é necessário se compreender para que a política possa ser construída, né? Isso é muito importante, muito interessante, né? E agora, assim, vou continuar lutando pelo processo coletivo, não é? Agora, com essas maluquices que eu falo, né, de concertação, coletivização da prova, que às vezes as pessoas falam, tá, mas como que a gente vai fazer os juízes implementarem isso? Eu falei, gente, pedindo, tentando, produzindo, publicando, e assim vai, né? A academia está aí para isso, né? E eu espero que um dia a gente consiga fazer o processo coletivo engrenar. A realidade nos mostra o contrário, infelizmente, né? Tivemos agora até um projeto, não sei se você já viu esse projeto, de processo coletivo do CNJ, que saiu, né? Podia ter sido bem melhor, mas, enfim, vamos ver se dessa vez vai. A gente tá participando de umas discussões, Thaís. Eu vou te colocar lá no grupo do Fred, lá na Federal da Bahia, o Edilson. O Edilson está capitaneando, na verdade. A gente tentar montar um encontro aí para discutir artigo por artigo daquele projeto. Acho que vale a pena a gente aproveitar a oportunidade para somar aí, seja para fazer força, seja para criticar, porque o momento é agora, né? O momento de dar o grito é agora, né? Sim. Não dá para deixar passar do jeito que ele está. Com certeza. Mas, Thaís, você comentou para quando que é seu livro? Ele sai pela Thomson, pela RT, né? Thomson Reuters, ou ele vem por outra? A ideia é que seja esse ano. Vamos ver se tudo correr bem esse ano ainda. Eu mandei para a editora. Hoje mesmo eles me mandaram alguns pedidos de revisão básicos e tal, e logo eu encaminho e vamos então, esperar. Para todo mundo ficar sabendo, o nome vai ser A Coletivização da Prova? Mesmo nome, é o nome da tese. Eu não mudei o nome. Que legal. A coletivização da prova. Isso, técnicas de produção coletiva da prova e seus reflexos nas demandas individuais. Nas demandas individuais, exatamente. Fica o convite para todos conhecerem esse belíssimo trabalho da professora Thaís Pascoal, porque realmente eu conheço, vale muito a pena, é muito bacana. Thaís, teve um comentário aqui do José Mauro Barçante Júnior, que é nosso aluno em Ouro Preto, e que bomba isso ainda gera, né? As comprovações de posse, de propriedade, são grandes problemas de diversos órgãos. Provavelmente se referindo àquele exemplo do problema fundiário que eu dizia há pouco, né? Ouro Preto, como eu te falei, é uma situação realmente muito interessante, porque além desse problema do cartório que pegou fogo, enfim, boa parte da cidade não tem títulos, os proprietários não têm o título de propriedade. Você ainda tem alguns setores, né, algumas regiões que a população de baixa renda ela é deslocada por conta de risco mesmo, geológico, sabe? Deslocada, e a prefeitura promete um aluguel social e essa pessoa fica vivendo de aluguel social ad eterno, porque não tem como voltar para o lugar onde ela morava, onde ela tem aquele pertencimento, aquele sentimento de minha coisa, né? E a prefeitura fica desembolsando esse aluguel social e a gente fica com uma ideia de que isso vira uma moeda de troca, inclusive para finalidades, enfim, para além do assistencial, né? Sim, mas realmente uma questão sensível, né? O José Mauro está completando isso, principalmente para nós que atuamos na fiscalização municipal de obras, patrimônio e posturas. E era uma situação muito interessante, né, do Poder Judiciário, talvez até mesmo pelo próprio Tribunal de Justiça, utilizando-se dos juízos já instalados em Ouro Preto e dos legitimados, Defensoria Pública, que não tem instalado em Ouro Preto, mas tem em Mariana, mas tem em Belo Horizonte, que dista apenas 100 quilômetros, promover um trabalho, né, de equalização mesmo, estruturante dessas situações. Enfim, enquanto isso a gente tem dezenas... Fundamental. Exato. Enquanto isso a gente tem dezenas, centenas de ações individuais versando sobre esse mesmo problema. Thaís, a gente está praticamente chegando ao fim. E como eu comentei no início, esse nosso encontro fica gravado para quem eventualmente não pôde
assistir online, vai estar no YouTube, vai ter oportunidade de ver também pelo YouTube, conhecer um pouquinho da professora Thaís. E, Thaís, eu sempre encerro esses nossos encontros falando algumas palavras que eu destaquei ao longo do encontro, mas no seu caso, eu não vou fazer dessa forma. Eu vou resumir em uma frase que eu li de um post seu de março de 2020. Aliás, você tem uma rede social muito, muito intensa, muito legal, e tem umas coisas muito bonitas, Thaís. Eu percebo, às vezes a gente não tem condição de conversar sempre, né? Mas esse post, eu me lembro que eu comentei contigo, falei, poxa, eu precisava ler isso naquele momento, naquele dia. Eu precisava ouvir isso, então eu vou repetir, porque eu acho que a melhor forma de encerrar esse encontro contigo é nessa frase: ao menor sinal de amor, retribua. E, Thaís, eu vou te falar, cara, eu sim, sempre tive uma experiência muito legal nesses congressos, nesses eventos que eu participo, já tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana, mas você sempre foi, eu te contei isso de viva voz, sempre foi, assim, situações muito agradáveis, muito bacanas. Eu me lembro em Porto Alegre, lá no Copipi, eu cheguei a falar isso para você, falei, olha, Thaís, é raro a gente ter um sentimento de proximidade com alguém como eu tenho com você, né? A gente ter formações distintas, morarmos em cidades distintas, e eu sempre senti uma proximidade muito bacana com você. Naquele dia eu te disse isso, e hoje eu aproveito para de público também contar, e para agradecer pela acolhida de sempre, né, pela gentileza, pelo bate-papo, por dividir conosco essa sua trajetória, essas suas experiências, que com certeza são, para mim e para os nossos alunos, quem está participando com a gente agora online, mesmo quem vai assistir depois, são tão inspiradoras, né? Como eu te falei, são esses exemplos que nos ajudam a manter o foco e pensarmos positivamente para o futuro, né? Que a gente possa superar rapidamente essa crise e estarmos juntos de novo, né? Nesses congressos e nas nossas andanças acadêmicas da vida, né, Thaís? Com certeza, Léo, eu que te agradeço, né? Não só por hoje, essa oportunidade incrível desse projeto lindo que você criou, como pela tua amizade. De fato, nós temos aí um grupo muito legal, né, no processo civil. Mesmo. Nós temos um grupo bacana aí, que vem lá com a FPPC do Fred, depois agora esse congresso do Marco, né, que possibilita que nós nos encontremos no sentido de encontro da vida mesmo, né? É verdade. A Quintana tem aquela frase tão bonita, né? A Rogéria Dott vive falando dessa frase, eu acho bem linda, né? Bem a cara dela. Outra querida, né? Outra querida amiga. Amigo a gente não faz, a gente reconhece, né? Então, bacana. Acho que é por aí, né? Então, você foi um grande presente aí desse meio do processo. A gente dialoga sobre a vida, a gente dialoga sobre processos estruturais, coletivos, mas principalmente a gente está junto aí nesse caminho, preocupado aí com a formação de gente, que eu acho que é o fundamental, para isso que a gente está aqui. Então, foi um grande prazer participar do projeto e quero te agradecer de novo por esse convite tão especial. Obrigado a você. Você foi uma das que mais calorosamente acolheram o projeto, né, a proposta. Já desde o início você falava que bacana, que lindo, que legal. Eu falei, poxa, eu preciso contar com a Thaís conosco aqui, legal. Porque realmente foi muito bacana. Thaís, você é bem-vinda a Ouro Preto. Se você, assim que nós passarmos por esse momento difícil, gostaria de deixar portas abertas para recebê-la aqui em Ouro Preto, pessoalmente, né, para conhecer a nossa universidade, conhecer os nossos alunos, falar para a gente da sua tese, quem sabe até apresentando o seu livro, né, que está para ser lançado. Você já conhece Ouro Preto? Não conheço Ouro Preto. Então pronto, já está feito o convite. Eu sou de BH, moro em Belo Horizonte, mas como é pertinho e estou lá também toda semana, farei questão de te levar para apresentar a cidade. Os meninos também vão estar à disposição, viu? Seja muito bem-vinda. E espero que a gente tenha essa oportunidade em breve.
Ah, também, Léo, já tá aceito o convite. Vamos lá. Legal, Thaís. Fica com Deus. Muito obrigado. Obrigada, Léo, vocês também. Obrigada a todos e todas que estavam aí. Joia, legal. Eu vou encerrar esse nosso encontro, então, fazendo o convite para o encontro da próxima semana, que será com o nosso amigo Beclaut, o Beck, diretamente das Alagoas, exatamente. Também bastante generoso de aceitar o nosso convite, vai estar com a gente na terça-feira, no mesmo horário, às 5 da tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Thaís, obrigado, querida. Beijão, fique bem. Obrigada, Léo. Um beijo. Boa semana. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.